Opa, minha câmera tá errada, vamos virar ela aqui. Ah, não quer virar não, lindona? Aê, virou. E aí, gente? Bom dia. Excepcional dia, cheguei de novo, tô na área. Aquecendo as turbinas para mais um dia de saia da inércia. Saia da inércia. Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de sair da inércia? Você tem coragem de sair de onde você está, da posição que você está, da situação que você está vivendo, que talvez não seja mais agradável que você gostaria de viver? Então, se você tem coragem, eu quero te convidar a estar comigo todos os dias aqui às 7 horas e 1 minuto. Você que está começando a assistir esse vídeo agora, gravado, que eu estou deixando ele gravado, eu queria te convidar amanhã até a estar comigo a partir de 7 horas e 1 minuto. Porque nós estamos fazendo essa série de lives chamada Saia da Inércia. Eu estou fazendo aqui uma introdução. Hélio, segura um pouquinho, eu já te chamo, tá? Vou fazer uma introdução pequena. Hoje nós vamos falar de um tema poderoso, chamado autogoverno. Autogoverno é um princípio bíblico que Deus deixou na terra e que quase ninguém, eu diria que uns 95% da população não pratica esse princípio, autogoverno. Quer ver? Vou ler um pouquinho aqui o que eu aprendi hoje sobre isso. Bom dia, gente. Excepcional dia. Sejam bem-vindos ao meu Instagram. Tamo junto. Eu tô saindo de uma live lá do Facebook. Quem veio de lá pra cá, sejam bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito top ter vocês aqui comigo. Vamos a esse tema tão poderoso, tão forte. Daqui a pouco eu vou chamar meu amigo Hélio Clementino, que já está online aí comigo. Nós vamos falar sobre autogoverno. Bom, esse conceito, autogoverno, ele pode ser utilizado para descrever você, exercendo as funções necessárias para governar e gerir a sua própria vida. Autogoverno é você gerir e governar a sua própria vida. Fazer a gestão da sua vida. Esse é o termo usado, autogoverno. Desde quando nós nascemos, nós vemos as pessoas governando os outros. E isso não deveria existir em nosso meio. Deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra. Deus não deixou ninguém para ser dependente um do outro. Deus deixou cada um para governar a sua própria vida. Deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra. Se todos tivessem autogoverno, ninguém dependeria de ninguém. E as pessoas cresceriam em todas as áreas de suas vidas. Não seriam as pessoas religiosas, não seriam as pessoas mesquinhas, não seriam as pessoas que ficam fofocando, tricotando um da vida do outro. Enquanto você cuida da vida do outro, está deixando o seu barco, que é a sua vida, à deriva. E isso permitirá que outras pessoas tentem comandar a sua vida. Então, quando você começa a cuidar da vida do outro, você abre precedente para que os outros cuidem da sua vida. Então, hoje você vai aprender sobre autogoverno, que é você cuidar da sua vida, você governar a sua vida. Talvez você não entenda o quão importante sua vida é, mas eu quero te dizer que Jesus, ele morreu por você e te instruiu para amar o próximo, como a você mesmo. Mas como amar o próximo se você não está se amando e cuidando de si mesmo? É uma pergunta. Como amar o próximo, né? E cuidar se você não está cuidando de si mesmo. Autogoverno é liderar a si mesmo. Aprender a lidar com você. Aprender a lidar com quem você é. Suas emoções, seus desejos, seus pensamentos e também as suas motivações. Se você não lidera a sua vida, é porque não compreende o quanto você é amado. Não adianta querer liderar o mundo inteiro se você não lidera a si mesmo. Não adianta amar o mundo inteiro se você não se ama. Fechou? Só essa pequena introdução para a gente começar a conversar. São 7 horas e 6 minutos. Eu vou chamar o meu amigo Hélio. Ele está comigo aí. Nós vamos bater um papo sobre esse princípio tão importante. Esse cara é top demais. Esse cara que vocês vão conhecer agora é meu amigo já
há mais ou menos um mês e meio, 2 meses, nós estamos em contato. Já fez live comigo no passado, tem live gravada dele. A live que eu fiz com ele está lá no meu canal no YouTube. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema importante. Vou chamar ele aqui. Cedo. Ai, ai, vamos lá, gente. Bom dia. Toca o dedo no aviãozinho aí. Convida 5 pessoas para estar com a gente. Fala, Hélio. Bom dia, Julimar, tudo bem? Bom dia, rapaz. Tudo bem? Que satisfação falar contigo. Prazer é meu. Estava com saudade de você já. Eu também, meu brother. Rapaz, como que você anda? Qual é a melhor safra, ô Julimar? Ah, Qual que é a melhor safra? a melhor safra? Rapaz, a melhor safra é da época certa, não é? É a de 70. A de setembro. Ah, tá. Sim. É Eu a de nasci em 70. 70. Eu nasci em 70, você Nós, também, né? nós nascemos em 70. Nós nascemos em Tudo bem? 70. Tudo bem e você, rapaz? Bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Parabéns, Obrigado, parabéns obrigado. Tamo junto. pela sequência de lives aí que você vem fazendo com a temática bastante importante, né? Com cada dia com um tema importante. E a gente sabe que esses temas são temas edificantes, né? E pertinentes, né? E pertinentes. Pertinentes. Se apresenta aí para quem não te conhece, por favor. Eu já te conheço um pouco, né? A gente não conhece muito o suficiente ainda, mas o pouco que a gente já se conhece já deu para entender que a gente tem uma mesma frequência de pensamento e de propósito. Com certeza. Então, bom dia a todos. Eu sou Hélio Clementino. Conheci o Julimar através de um grupo que nós fazemos parte, né? O Julimar é uma pessoa boníssima, uma pessoa incrível. E você para fazer o que o Julimar está fazendo, você tem que ter determinação, né? Você tem que ter inspiração, você tem que ter transpiração e você tem que ter força de vontade. E hoje nós vamos falar exatamente da questão do autogoverno. E se não fosse essa característica do Julimar, esse projeto e essa determinação dele de acordar cedo e fazer as lives, tomar esse café com o Julimar, com certeza ele já teria perdido a energia, teria perdido o pico. Já E não sim. estaria aí entregando esses conteúdos pela manhã, né, Julimar? Sim, com certeza, com certeza. Se eu não tivesse o autogoverno, né, e não tivesse autorresponsabilidade, com certeza eu não estaria aqui. Eu estaria na minha cama dormindo, talvez assistindo o jornal, né? Que esse horário as Uhum. pessoas acordam e ligam a televisão, vamos ver como é que está o trânsito, vamos ver como é que está o clima. Sendo que isso vai fazer aqui a diferença talvez mínima possível para a sua vida, porque independente dessa informação de como está o trânsito e de como está o clima, você vai ter que sair para a vida do mesmo jeito, não é verdade? Pois é, você disse uma coisa importante. Eu era assim. Sim. Acordava, primeira coisa que eu fazia, ligava a televisão para assistir jornal enquanto tomava café. Aham. E aí você se contaminava para o resto do dia com uma chuva de notícias ruins, porque o Uhum. que atrai no jornalismo, quase que na sua essência, quase que em toda a sua pauta, são as notícias ruins, né? Não são as Sim. notícias boas. O trânsito está pesado, aconteceu de madrugada, teve assalto, teve roubo, etc., e assim por diante. E você começou aí citando algumas passagens bíblicas e tem um versículo que é muito importante, Diga aí. que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Isso. Olha aí. Já pega o E código. Gente, cadê o caderno e a caneta? Você está com caderno e caneta na mão aí? Vai anotando. exatamente isso que a gente tem visto hoje. Foi instalado o medo na cabeça das pessoas e as pessoas estão acovardadas com medo de lutar. Sim, E o próprio Deus disse que ele não nos deu espírito de covardia.
Com mas certeza. sim de ousadia. Uhum. E se nós não deixarmos esse espírito de ousadia falar e sermos aquilo que Deus diz que nós somos, nós seremos uma boa massa de manobra na mão daqueles que nos querem governar, que é o tema que a Sim. gente vai conversar hoje, que a gente já está conversando hoje, Com né? certeza. Eu sei que você já se apresentou, já começamos até a falar um pouquinho do assunto de autogoverno, mas eu queria desafiar vocês a serem corajosos agora. Você tem 5 amigos que você entende que eles precisam sair dessa inércia, que eles estão aprisionados agora ao jornal da manhã, a notícias que não trazem muitos benefícios, que às vezes trazem mais coisas maléficas para você do que abençoadas. Você tem esses 5 amigos, manda um aviãozinho para eles. Eu não mandei para ninguém, eu vou mandar agora. 5 aviãozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço sempre um pouquinho mais do que é pedido, porque o verdadeiro líder, ele sempre entrega um pouco mais do que lhe é pedido, tá? Eu aprendi isso, cara, ontem, numa aula que assim você estava dando no Facebook. Olha que coisa linda. O líder entrega sempre mais do que lhe é pedido. Então, se Jesus ensinou isso, se foi pedido para você andar 1 légua com uma pessoa, ande 2. Olha que segredo, hein, que eu estou entregando para vocês aqui agora. Veja bem, é importante demais você fazer isso. E se a pessoa não entrar na live, eu quero te dar mais uma recomendação. Terminando a live, você pode até fazer os comentários que você quiser fazer no banner que a gente vai colocar da live, na nossa selfie que nós vamos colocar, no vídeo que eu vou deixar gravado no IGTV. Faça os comentários, as perguntas que você puder fazer, curte, manda para quem você quiser mandar. Mas eu quero que você entre de novo no direct dessas 5 pessoas e simplesmente diga para ela assim: você governa a sua vida? Você tem governado a sua vida? Interaja com ela sobre esse assunto. E aí depois você pode até dizer para ela: olha, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com o Julimar todo dia, 7h01 da manhã, nas lives que ele está fazendo todos os dias. 7h01 da manhã no Instagram e 6h31 no Facebook. Então, assim, por que eu estou falando isso para você? Porque um dia alguém mandou um vídeo para mim mudar a minha vida. Um dia alguém mandou um vídeo, não foi nem mandado para mim, estava nos stories do WhatsApp dessa pessoa, um vídeo que eu comecei a viver o autoconhecimento. E a partir disso, a minha vida mudou radicalmente. Eu comecei a ter autogoverno, eu comecei a cuidar da minha vida. Porque o cara falava para mim todo dia: vá cuidar da sua vida. Eu assisti a 100% dos vídeos do cara em uma semana, mais ou menos, e ele falando para mim: vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida, e eu cuidando da vida dos outros. Como é que foi para você, Hélio? Cara, isso daí é uma virada de chave, né? Você tocou num assunto importante. Vou mandar um oi pro Marcos aqui. Oi, Marcão. Bom dia, meu Marcão, querido. Te amo, cidadão você mora aqui, ó, no americano, meu coração. cidadão americano. E o Bruno também que Então, entrou aí. um abraço para todo mundo que está aí com a gente. Você falou um negócio importante, cara. É assim. Aliás, tudo que você já falou até agora faz bastante sentido para a gente. Eu costumo fazer um paralelo de comparar com um termo que é muito comum no meio jurídico ou na contabilidade, que é a questão da posse, a questão do domínio e a questão da outorga. Uhum. Nenhuma pessoa consegue fabricar vida. Você concorda? Sim, sim. Mesmo se eu pegar um óvulo, se eu pegar um esperma, não significa que o encontro destes dois necessariamente geram vida. Concorda? Uhum. Sim. Isso é tão verdade que a gente vê às vezes, muitos casais que não conseguem ter filhos, mesmo que um plante uma semente, o outro tenha o dispositivo para receber a semente, mas isso Uhum. não é necessariamente capaz de gerar vida.
Porque Uhum. quem dá a vida, e às vezes eu ouço pessoas, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não conheço uma pessoa que possa agregar um segundo a mais de vida no tempo determinado. E Ela a não pessoa fala consegue, também porque que ela a não pessoa, tem esta. a, pe- a pessoa fala também que é dona do seu próprio nariz, né? Uma expressão muito usada Isso. também. Então ela não tem capacidade, porque não é ela que gera a vida. O Uhum. autor da vida é Deus. Sim. E aí, o intervalo entre o nascimento e a morte, se você perguntar para uma pessoa qual que é o oposto da morte, muitos vão dizer que é o nascimento. E, na verdade, não é o nascimento. O Uhum. oposto da morte é a vida. Uhum. E todos nós recebemos esta dádiva de Deus. Alguns Uhum. vão ter mais tempo ou menos tempo para gerir a vida. Uhum. Isso que é algo, isso que Deus nos deu, que eu chamo isso de uma outorga, porque ela Uhum. não é nossa. Sim. O que é uma posse, o que é um domínio, o que é uma propriedade, o que é uma outorga. Eu, eu tenho algo em mãos que Deus me deu para que eu utilizasse. E aí, se a gente for olhar algumas passagens bíblicas, você tem, por exemplo, a parábola dos talentos, do cobrador incompassivo. Haverá um momento em que nós seremos cobrados daquilo que foi colocado em nossas mãos. Sim. E Sim. muitas pessoas vão estar de mãos vazias e Uhum. vai ser perguntado o que é que você fez com os Sim. talentos que eu te dei. Você Sim. multiplicou os talentos ou você enterrou os talentos? Né? Uhum. Sim. Então nós temos em nossas mãos uma outorga, porque nós não Uhum. somos o dono da vida. Nós Sim. temos, nos foi entregue por Deus a capacidade de gerir a nossa vida, assim como na parábola foram entregues talentos e depois, quando o Senhor chegou, o dono dos talentos, foi perguntado a cada um deles o que foi feito com seus talentos. Sim. E assim nos é. Uhum. Então, Deus, eu, o Julimar, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, etc., etc., o Felipe Fernandes, o David, que está aqui na live, o Marcos, o Sim. Arley, a Cissa. Aham. Nós somos feitos, tecnicamente, da mesma coisa, da mesma matéria. E por que Sim. nós temos resultados diferentes? Uhum. Nós temos resultado diferente em razão de como é que nós nos colocamos ou como nós nos posicionamos diante daquilo que nos foi dado. O que é que Outorgado, nós né? fazemos com o nosso tempo? Todos nós temos o mesmo tempo, as 24 horas por dia. A decisão do que vai ser feito com esse tempo é uma decisão pessoal. E De aí a cada gente um. entra de cada um. Aí a gente entra na seara do autogoverno. Sim. Deus, Deus entregou a mesma ferramenta de trabalho para todo mundo. Alguns Aham. vão fazer obras grandes, outros não farão obras nenhuma, Sim. em, Sim. em razão de não ter desenvolvido a capacidade de gerir as suas competências, de cuidar da sua vida e de tratar com preciosidade essa outorga que Deus nos deu, que é o dom da vida. Uhum. Fala, Sim. Jorimar. Vamos falar. Gente, a gente está falando de autogoverno. É um princípio muito importante que você deve começar a viver se você ainda não vive.
E se você vive ele já, você deve continuar vivendo, regando, né? A cada dia na sua vida, você precisa acordar e lembrar quem vai governar a minha vida, quem vai mandar na minha vida, quem vai ser o líder da minha vida. Vai ser você mesmo. Deus não fez ninguém para viver dependente do outro. Deus fez todos nós para sermos independentes. Você precisa cuidar de si mesmo. E quando eu deixo de viver o autoconhecimento, quando eu deixo de buscar a minha identidade, quando eu deixo de buscar o meu propósito, quando eu deixo de resolver as minhas tretas, tudo que está para ser resolvido dentro de mim, eu fico postergando, eu fico protelando, eu estou dizendo que eu não governo, que eu não tenho responsabilidade sobre mim mesmo. E um dia, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, a você acredite ou não, ela diz que um dia todos, grandes e pequenos, bons e não bons, comparecerão diante do grande trono de Deus para prestar contas daquilo que eles fizeram. Então, se você não resolveu hoje, né, pode ser que esse dia chegue, porque vai ser no piscar de olhos, vai ser como ladrão. Ele não avisa a hora que ele vai chegar, ele vai vir do nada. Pode ser agora, daqui 2 minutos. Então, é importante você entender que quando você não governa a sua vida, é porque outros estão governando. Não é isso, Hélio? Opa, deu uma queda aí na internet. Voltou. Opa, tudo bem, Hélio? Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá me Cara, ouvindo? então você Beleza, falou. deu uma travadinha. Sim, mas eu te ouvi, eu consegui te ouvir. O pessoal que está na live aí, fica à vontade aí para mandar pergunta. Olha só que interessante, né? Cada um de nós, indo por esta linha de raciocínio, cada um de nós temos dentro de nós uma porção do reino de Deus. Se dentro de mim há um reino, quem é que governa um reino? É o rei. Sim. Concorda, Julimar? Sim, sim. E um rei morto é um rei deposto. Uhum. Então, se você não assume o seu lugar no trono do seu reino, o reino que está dentro de você, o reino vai ficar vazio. O rei ficando vazio, alguém vai se assentar no trono. E ao assentar-se no trono, você perde o governo da sua vida. Uhum. E a questão da posse e do domínio que eu estava comentando, alguém terá domínio sobre você, que não será mais você mesmo. Sim. Então, olha só como essa sacada, eu nunca tinha tido ela. Você começou a falar e houve um despertar em mim. Veio o insight. Veio o insight. Manda bala. Exatamente. Eu gosto disso, eu gosto disso. Quando nós estamos conversando, Hélio, é impressionante como nós estamos ligados na fonte. Porque quem está ligado na fonte recebe sempre algo novo. Ele não transmite apenas aquilo que ele aprendeu, mas ao mesmo tempo ele vai falando o que ele está vivendo, o que ele aprendeu, o que ele está praticando, e no mesmo instante a fonte desce um trocinho novo, sabe? Uma coisinha nova que vai te adicionar uma pitadinha para você, pá, evoluir cada vez mais, progredir, prosperar. Exatamente isso. Então, nós por essência, somos reis da nossa própria vida. Mas isso não estou dizendo que não há um governo acima. Sim, pelo contrário, claro. Eu acabei de afirmar que a própria Bíblia diz que há um reino dentro de mim. Que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Sim. Se meu corpo é um templo, se não há um governo sobre o templo, aí, olhando para mim e para você como sacerdote, porque a Bíblia diz que nós somos um sacerdote da nossa própria casa.
Então, Sim. Deus, nas diversas referências, ele mostra que ele nos colocou como cabeça e não como cauda. Exatamente. Exatamente isso. Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. A Exatamente. gente vê hoje um movimento, eu falo com tranquilidade, porque eu venho da área de tecnologia, a gente vê um momento das startups, dos jovens ganhando dinheiro muito cedo, porque teve uma sacada, teve uma ideia, teve uma ousadia. E aí eu tenho filhos, um com 16, outro com 9, e a molecada querendo aí achar essa veia para poder ter sucesso. Uhum. Super bacana isso. Uhum. Mas aí se você vai perguntar para ele se ele, ao acordar, se ele arruma a cama dele, o quarto dele, como é que é o quarto dele, ele vai dizer para você a boa parte que é uma zona, nem a cama dele o cara arruma. Se o cara não tem gestão nem sobre isso, como é que ele vai ter gestão sobre algo maior para ser colocado na mão dele? Exatamente, exatamente. E muitas vezes nós deixamos de receber muita coisa por causa disso, né? Deus não permite você acessar, Deus não permite você acessar muita coisa em termos de prosperidade, em termos de crescimento, justamente por isso, porque você não está preparado para administrar, para governar. E eu gosto muito do jeito que a gente é abordado pelo Pablo Marçal com relação a esse assunto. Ele fez um vídeo chamado assim, que o diabo te ama. E quando eu assisti esse vídeo a primeira vez, eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha obtido essa informação. Sempre passaram para mim que o diabo me odeia, que o diabo quer o meu mal, e que o diabo quer a minha destruição. E aí o cara vai e faz um vídeo falando que o diabo me ama. Bom, eu fui assistir para ver. E nesse vídeo, ele pergunta, você sabe que o diabo te ama? Ele te ama porque ele é seu parceiro. E você é parceiro dele. Você dorme com ele todos os dias e ainda faz o café da manhã para ele. Quando você se governa, você se torna insuportável. E nem o diabo quer você por perto. Pare de dormir com o diabo e se afiliar a ele. Então, quando você deixa de governar a sua vida, quando você deixa de ter autoridade suprema sobre as suas decisões, sobre o que você vai pensar, sobre o que você vai falar e sobre o que você vai fazer, você está dizendo para o diabo e para todas as pessoas do mundo que você é um insuportável. Você vai, com certeza, ter um ódio por parte de alguém. Seja do diabo ou seja de outras pessoas. Porque assim, Hélio, às vezes nós temos pessoas andando conosco que falam que são nossos amigos, que falam que são nossos colegas, que querem o nosso bem. Mas quando você prospera, quando você cresce, quando você é um pouquinho mais inteligente, quando você é um pouquinho mais sábio, quando você conquista alguma coisa, a pessoa se afasta de você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela realmente não te ama de verdade. Ela está com você só por interesses próprios e ela não quer ver você crescer. Ela quer crescer através de você. Ela quer governar a sua vida. Não quer que você governe a sua própria vida. Então, eu me despertei para isso. E estou trazendo isso aqui para vocês. Pode chocar? Pode chocar. Mas é necessário para que a gente saia da inércia, como é o propósito dessas lives aqui, é sair da inércia. Para que a gente saia da inércia, para que a gente acorde, nós precisamos entender que o governo, que a liderança da nossa vida está em nossas mãos, está nas suas mãos. Você que tem que decidir, você que tem que tomar a decisão, você que tem que dizer: eu agora vou cuidar da minha vida, eu agora vou me amar, eu vou me sentir amado, eu vou buscar saber o que eu preciso consertar em mim. Qual é a parte da minha vida que está mais defeituosa? É o meu corpo? É a minha alma? É o meu espírito? São as minhas emoções? São as minhas atitudes? São as minhas palavras? Então eu vou resolver, eu vou procurar resolver. E há solução, há resposta, senão eu não estaria aqui falando com vocês, eu não estaria aqui fazendo essa live com o Hélio hoje. É ou não é, Hélio? Exatamente, Julimar, exatamente.
Eu estava olhando para você, lembrando assim das primeiras lives que você fez. As primeiras que eu fiz também não tem muita diferença. Como a gente era travado para poder falar, né? Aham, Para poder expor o pensamento, porque muitas das pessoas que estão acompanhando uma live não sabem o que é fazer uma live. aham. E aí, quando você tenta fazer a sua primeira, cara, é um negócio meio estranho. Parece que você está falando sozinho. A Sim, primeira sim. live minha não tinha ninguém. Eu comecei a falar. Eu Entrou assisti, uma eu assisti, pessoa, eu assisti as suas primeiras lives também, eu lembro. aí eu chamei uma pessoa para conversar e ficou só eu e ela conversando, não tinha mais ninguém. Então. Aham. E aí um amigo meu falou, Elião, cara, eu não sei se você sabe, mas você estava conversando com aquela pessoa, eu acho que ela era sua parente, e estava sendo transmitido para todo mundo assistir. Ah, Você percebeu isso? Falei, cara, eu estava fazendo uma live. Não era uma ligação que eu estava fazendo para uma pessoa, era uma live. Ah, então tá bom, eu achei que você não soubesse. Eu falei, não, eu sei, eu estava fazendo uma live. Porque só tinha eu e outra pessoa, não tinha mais ninguém. aham. Então isso é interessante. Então, olha Olha, só. eu aprendi uma coisa. Fazer, fazer, fazer e fazer. Pronto, mano. Eu tô fazendo, fazendo, fazendo e fazendo. E à medida que eu tô fazendo, a prática tá me trazendo melhoria de aprendizado. Eu acabei de falar no Facebook lá pro pessoal. Falei, gente, o que eu falei, depois eu vou ouvir. O que eu estou fazendo aqui com vocês, depois eu assisto também, porque eu aprendo comigo mesmo, aprendo com vocês que estão fazendo live comigo, aprendo com vocês que estão comentando, eu aprendo com os estudos que eu faço, com os livros que eu leio. Eu estou aqui com o livro na mão, ó. Olha só. Eu aprendo com os livros que eu leio, eu aprendo com os vídeos que eu assisto e eu aprendo comigo mesmo. E sabe qual é a melhor forma de aprendizado? É você falar o que você está aprendendo, o que eu estou fazendo aqui agora e o que o Éder está fazendo aqui agora. Isso é autogoverno, meu É amigo. isso aí. O, então, olha só. A gente sabe que nós temos dias bons e nós temos dias ruins, né? Mas a gente, para quem é cristão, nós sabemos também que para todos os dias há Deus, para o dia bom ou para o dia ruim. Uhum, É simples assim. E nós somos nós somos um ser integral. uhum, Essa desintegração do ser é algo que foi intencionalmente imposto, filosoficamente imposto há quase uns 200 anos, onde começou-se a desintegrar o homem em partes. Mas nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. uhum. E cada um com uma função. E nós Sim, temos a mente que foi feita para governar o nosso corpo. sim. Interessante que se você pegar uma célula, se você pegar uma célula do cérebro e tirar um pedacinho, botar no microscópio, você vai ver apenas matéria. Uhum. Mas onde é que estão os sentimentos? Onde é que estão as informações? Onde é que As estão as coisas que eu emoções. aprendo, as emoções? Elas estão Uhum. em algum lugar. Elas Sim, estão na nossa alma, nossa né? alma. E nós vivemos uma cultura desta desintegralização do homem. Uhum. E ao se perceber que nós somos um ser integral, e quando a gente entende isso, nós passamos a dar uma atenção integral para as coisas, a cuidar do Sim, corpo, a cuidar da alma, a cuidar do sim, espírito. sim. E trocar estes paradigmas que nós recebemos desde a nossa criação e pelas Uhum. influências de onde nós passamos. É Sim. muito simples. Se você olhar para você como sendo um receptor, um captador, se eu pego um pedaço de algodão, por exemplo, e coloco esse pedaço de algodão dentro de um ambiente
estéril, esterilizado, aquele pedaço de algodão ele vai permanecer branco. Se eu pegar um pedaço de algodão e colocar no meio de uma avenida muito movimentada, São Paulo, por exemplo, uma Paulista, uma Faria Lima, uma Rebouças e por aí em diante, ao final do dia, como é que vai estar aquele algodão? Todo preto. Aquele algodão ele vai estar impregnado de sujeira. Assim somos nós em relação ao ambiente onde nós estamos. Exatamente. Nós somos um captador, nós catalisamos aquilo que está no ambiente externo. Sim. E quando você percebe isso, você para de receber essa sujeira. E ao parar de receber essa sujeira imposta, muito das vezes imposta de maneira intencional, porque você sabe que em uma guerra, quando se mata o rei, se ganha todo o reino. Então, quando você conquista a cabeça, você conquista o resto. Sim. Então, se eu massifico na sua mente um pensamento, e você permite que esse pensamento ele tome forma dentro de você, todo o seu comportamento muda, porque você conquistou o que precisava ser conquistado. Sim. E cada um de nós que estamos aqui, o David escreveu um negócio aqui agora. Ó, eu creio que o fato de acordarmos e sermos gratos pelo fôlego de vida é motivo para dizer hoje é um ótimo dia. Perfeito, David. Perfeito. É um princípio. A gratidão é um princípio. É um princípio. Quantas famílias nesse momento não estão podendo alegrar porque estão vivendo o luto de ter perdido alguém próximo, um ente querido, alguém que dormiu e não acordou, muitos. Então a gratidão é um princípio. E em cima dos princípios a gente constrói a nossa vida. E eu queria falar sobre isso, que tá me vendo um insight rapidinho aqui, ó. Nós estamos falando sobre princípios. Primeiro dia nós falamos sobre família. Ontem nós falamos sobre semente e colheita, né? Semear e colher. Hoje nós estamos falando sobre autogoverno. Veja bem, 3 princípios. Eu te pergunto, esses 3 princípios são coisas que a gente vai viver só um dia determinado da nossa vida? Ou são 3 princípios que nós vivemos todos os dias? Essa pergunta é o insight que me veio agora. O que vocês acham? Respondam aí. Eu vou viver família só um dia da minha vida? Eu vou viver semeadura e colheita só um dia da minha vida? Eu vou viver autogoverno só um dia da minha vida? É a pergunta que eu faço para vocês, porque vocês não fazem pergunta, então eu vou jogar para vocês agora a pergunta. Continua aí, Hélio. Então, quando clarifica isso na nossa mente, você vai perceber que você precisa de parar de catalisar essas coisas que estão impregnando em você e que estão dominando você. E quando você se apercebe disso, quando isso clarifica, a sua vida passa a ter um outro sentido. Sim. Porque o ambiente em que nós vivemos, ele determina muita coisa. Os agentes externos determinam muita coisa. Como nós estamos falando de autogoverno, a gente está vivendo um momento no Brasil, não só no Brasil, em outros lugares, em que o contexto atual, as pessoas estão botando culpa no governo pelo contexto atual. Sim. E é muito claro que essas pessoas não possuem governo sobre a sua própria vida e estão culpando um governo externo. Sim, se eu estou culpando um governo externo, é porque eu não tenho autogoverno. Porque se eu autogovernasse, eu não estaria colocando culpa num governo externo. Pega o código aí. Pega o código aí. Quem se autogoverna não busca culpados. Anota aí.
quem se autogoverna, ou quem tem autogoverno, quem vive o princípio do autogoverno, não fica buscando culpados, não fica buscando respostas ou desculpas em pessoas e em outras coisas. Vai lá, Hélio. Tem aquela historinha dos dois irmãos que eram gêmeos, né? Eu sempre gosto de contar essa história, mas sempre tem pessoas novas que não conhecem a história. Uhum. Irmãos gêmeos que nasceram numa família que o ambiente não era um ambiente bom, a gente está falando de ambiente, o ambiente não era um ambiente bom, havia ali alcoolismo, brigas, agressões, e aí houve um momento em que esses dois irmãos gêmeos, nascidos no mesmo dia, vindo fruto da mesma árvore, foram separados. Uhum. E um foi morar fora do Brasil, no exterior, e o outro ficou por ali, dentro daquele ambiente. Só para a gente ver a questão da influência do ambiente externo. Passado muitos anos, quando aí eles já eram adultos, esse irmão que havia ido para fora voltou, queria ter notícias da família, porque ele tinha sido adotado, etc. Queria ter notícias da família, queria saber do irmão, queria saber do pai, da mãe. E quando ele retornou, quando ele encontrou esse irmão dele, esse irmão tinha se tornado uma pessoa, uma vida totalmente arrasada, né? Tinha se tornado um alcoólatra, um dependente químico, uma vida muito, muito precária. E o irmão que tinha saído para fora tinha se tornado uma pessoa próspera, muito bem-sucedida, uma pessoa com uma qualidade de vida bem diferente. Sim. E frutos que nasceram da mesma árvore. Sim. E aí foi perguntado para eles, mas por que você se tornou o que você se tornou? Aquele que estava naquela vida paupérrima, que tinha virado um mendigo, falou, olha, eu me tornei isso por conta da família que eu tinha, da vida que eu vivia. Olha aí. E aí o outro irmão que tinha se tornado próximo falou, mas eu também. Eu me tornei assim por conta da vida que eu tinha, da família que eu tinha. Da criação que eu tive. Um resolveu não querer aquilo para ele. Opa, isso aqui não me serve. Eu tenho que usar isso como combustível para me tornar uma outra pessoa. O outro olhou para aquilo e aquilo o dominou. E ambos usaram o mesmo contexto para dizer que o resultado de suas vidas era de onde eles saíram, a vida que eles tiveram. Então, observe que é a minha postura em relação ao fato que vai determinar o resultado que eu tenho. Exatamente. E não é um problema. Se eu passar a vida inteira reclamando do governo, ou do governador, ou do governante, eu vou ter o resultado desta vida de reclamação. Como ainda há pouco, alguém aqui na live, que eu esqueci o nome, acho que David, falou da questão da gratidão. Se eu acordo e agradeço a Deus pelo dom da vida que Ele me deu, eu sei que eu estou começando o dia agora, que eu estou falando com o Julimar. Eu não sei se ao final do dia, ou se ao terminar esta live, o que vai acontecer, porque eu não sou o dono a vida, é uma outorga que Deus me deu. Ela não está em minhas mãos. Ela não está em minhas mãos. Sim. Mas haverá um momento que Deus vai chegar e falar, e aí, Hélio, o que você fez com os talentos que eu te dei? Você enterrou ou você multiplicou? Sim, sim. Esse assunto que nós estamos falando agora, sobre autogoverno, gente, é um assunto muito poderoso, muito forte. A questão dos princípios, duas pessoas responderam, e é verdade, nós temos que viver os princípios todos os dias. Queira você ou não queira, entenda você ou não entenda,
você passa pelos princípios diariamente. Você tem a oportunidade de ser família todos os dias. Você tem a oportunidade de plantar e colher todos os dias. Você tem a oportunidade de governar a sua vida todos os dias. Agora, a escolha é individualmente de você. É sua. A escolha é minha. Eu que escolho se eu vou ou não viver os princípios bíblicos, os princípios de vida que vão fazer a diferença em nós. Então, esses princípios fazem muita, mas muita diferença para você ser uma pessoa totalmente feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa próspera. E o próspero aqui não é só financeiramente, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está falando em prosperidade e as pessoas já pensam em milhões na conta, já pensam em carro zero e na garagem, aquela big casa no melhor bairro da cidade. Gente, isso daí é só consequência de você estar praticando os princípios, governando a sua vida, se libertando de todas as cadeias, de todas as prisões, de todas as travas que está em você. Então, o autogoverno, ele está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 21, 22, onde fala dos frutos do Espírito. Lá está o autogoverno, se chama domínio próprio. Você precisa dominar a sua vida em todos os sentidos. Será que você perde a estribeira diante de uma situação complicada? Será que você perde a estribeira diante de uma posição do seu marido que te desagradou, da sua esposa que te desagradou, do seu filho que está sendo rebelde, ou da crise do vírus que está atacando o mundo? Como que é a sua reação com tudo isso? Isto a sua reação é o que vai dizer se você está tendo ou não domínio próprio, se você está ou não governando a sua vida. Pega esse código, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, está fazendo na minha. Eu estou vivendo hoje uma vida totalmente diferente da que eu vivia 48 anos atrás ou 47 anos atrás, porque quando eu estava com 48 anos eu conheci Julimar verdadeiramente, eu caí para dentro de mim, eu vivi o Leshlerá, eu vivi o autoconhecimento, eu comecei a desbloquear coisas na minha vida, eu desbloqueei a escassez, eu desbloqueei atitudes de pensamentos sexuais, eu desbloqueei a autoimagem, eu desbloqueei tanta coisa na minha vida, eu já fiz mais ou menos, pelo menos uns 10 bloqueios na minha vida, e todo dia eu pego um bloqueio que eu preciso fazer, e todos os bloqueios estão ligados ao meu propósito. Tudo que eu vou desbloqueando na minha vida vai gerando, sabe o quê? Vai abrindo caminhos, vai abrindo oportunidades, vai abrindo crescimento. Então tá na hora de você entender isso. Você não pode ficar mais parado. E quando eu dei a tarefa de você mandar um aviãozinho para 5 pessoas, como uma tarefa de autogoverno, e mandasse para 5 pessoas que você sabe que está passando por situação difícil, que não está governando a sua vida, faça pergunta para ela. Você está governando a sua vida? Pergunte depois que você mandar a live, mesmo que ela entre aqui ou não, pergunte para ela, você está governando a sua vida? Se ela falar assim, eu não sei como é que tá, eu não sei se está bom, se eu estou governando, se eu não estou governando, beleza. Aí depois você fala para ela, então assiste essa live lá no IGTV, aprenda um pouco sobre autogoverno. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento, você vai entrar num mindset, que é muito mais importante hoje você mudar a sua forma de pensar para você ter o autogoverno do que qualquer outra coisa, do que você ficar olhando as circunstâncias, do que você ficar olhando para o que está acontecendo com o outro, do que você ficar se comparando com o ator da novela, com o ator do filme, com o super-herói. Pare de se comparar. Todos nós somos pessoas exclusivas, individuais. Todos nós. A cada um de nós, Deus deu um propósito diferente e uma identidade, que é ser a imagem e semelhança dele. Peguem esses códigos, por favor, pelo amor de Deus. Eu peguei, quero que vocês peguem. Não estou cobrando nada aqui para dar isso para vocês, eu não estou querendo cobrar nada também, eu só estou querendo que você viva o que eu estou vivendo, o que o Hélio viveu, o que muitos dos meus amigos que estão aqui assistindo essa live viveram. Você vai ver essa live, um parente seu vai te mandar. Olha, você que está me conhecendo a partir de agora, eu tenho 49 anos, eu vivi 48 anos da minha vida preso à religiosidade, preso à opinião dos outros, preso ao que os outros falavam, preso ao que os outros diziam. Eu ia tomar qualquer decisão. Eu falei
falei agora há pouco na live do Facebook. Até para me casar, eu casei por causa do que os meus amigos da minha convivência religiosa falaram. Ah, Julinho, mas vai ter que ser aquela ali, porque você deseja ser um líder e ela é cantora, ela canta muito bem, então você vai casar com ela, vai casar certinho com o seu ministério. Me estrepei. Meu casamento não deu certo. Gente, eu estou falando para vocês, as experiências que eu vivi foram experiências para que hoje eu estivesse falando com vocês aqui. Não passe pelo mesmo que eu passei. Tenha autogoverno. Vai, Hélio, que senão eu não vou parar, não. Show! Bater palma para você. Olha só. Olha só que interessante. Na passagem de Lucas, fala para você construir a sua casa sobre a rocha. Uhum. E não construir a casa sobre a areia. Construir a casa sobre a rocha é edificar tudo que vai dali para cima, em cima de uma base, de uma base sólida. E que o que você construir não vai cair. Se a gente voltar lá para Gênesis 1, quando diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face da terra, sobre a face do abismo, melhor dizendo, a gente vai olhar o seguinte: antes de qualquer coisa existia um princípio. E o princípio era Deus. Sim. Antes que qualquer coisa existisse, o princípio era Deus. Uhum. E esses dias numa live eu entendi uma coisa muito forte, mas muito forte. Como é que Deus realiza? Deus realiza através da palavra. Sim, falando. Você pegar os versículos, o capítulo da criação, Gênesis, primeiro, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E disse Deus, faça separação entre águas, e assim por diante. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e as coisas foram se materializando. Falei isso aqui ontem, olha aí, declarar. Eu não assisti a sua live ontem. O interessante, assim, que lá vai dizendo, e foi assim o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Na concepção de dia que nós temos, o que é um dia para a gente? É um movimento que a Terra faz que dura 24 horas. Uhum. Mas eu não sei se foi no terceiro ou no quarto dia, eu tenho que pegar a Bíblia para ver. O Sol só passou a existir a partir do terceiro ou quarto dia. Tem que olhar ali, porque agora eu esqueci. Sim, então, sim. Na concepção de dia que nós temos, não existia da forma como nós conhecemos o dia hoje. E aí há uma discussão teológica muito grande. Quanto tempo durou o dia? Mas na nossa compreensão de dia, ela só existe a partir do momento que tem Sol e tem Lua. Aí eu consigo medir o giro da Terra, a questão da rotação e a questão da translação. Eu consigo medir o dia, eu consigo medir o ano. Sim. Mas antes de existir isso, a Bíblia dizia, olha, foi assim o primeiro dia, foi assim o segundo dia, foi assim o terceiro dia, mas não existia o dia na nossa, como a gente conhece, na concepção que a gente conhece. Mas o que eu estou querendo dizer é outra coisa. Acabei abrindo um pouco. Então, Deus realiza com palavras. As nossas palavras têm poder. Tem. As nossas palavras têm poder. Isso aí, Débora. Toca terror, Débora. O poder das palavras. Porém, o Promofarma. Promofarma eu conheço muito bem. É minha esposa. Olha aí, ó. Seja bem-vindo. Eu nem sabia, tá? Seja bem-vindo, Marcelão. Cara, te amo, mano. Tamo junto. Seja bem-vindos todos vocês que entraram depois aí. Nós estamos falando aqui sobre autogoverno. Estamos chegando no final da live já, Hélio. Seja... Vai lá. Falta 6 minutos. Verdade, rapaz. Falta aí uns 4 ou 5 minutos. Então vamos lá. Vai lá. Para a gente realizar, se a gente pegar
Isso aí daria uma outra live. Vou ter que empacotar tudo. Tudo que foi criado veio a partir da mente de Deus. Uhum. Ou seja, um formato de terra, um formato de sol, um formato de universo, um formato de águas, de abismo, de escuridão, de luz. Do ser Estava na humano, mentalidade de Deus. do ser humano, Sim, da do ser alma. humano, da Sabia que a alma tem cereja do formato? bolo. Isso, exatamente. Então, deixa eu só fechar o raciocínio, vou abrir um monte aqui. Vai lá, É, rápido. primeiro existiu na mente de Deus. Depois Uhum. tomou forma. E tomou forma Uhum. com palavra. Só que para mim e para você dar forma às coisas, nós temos que agir. Sim. Deus deu para Noé a madeira, Uhum. a árvore. A árvore foi transformada em madeira, a madeira foi, com o Transformada trabalho na de arca. Noé, foi transformada numa arca. Mas quem deu o projeto da arca? Foi Deus. E por aí vai. Exatamente. Senão, Exatamente. a gente tem uns Exatamente. 2, 3 Então, minutos. dentro dessa concepção que você está trazendo aí para nós, da criação e do formato das coisas, eu queria ler o último texto aqui que eu estou me baseando para a gente falar sobre autogoverno. O autogoverno não importa em querer ser os outros, seja você. Por que você precisa de autogoverno? A pergunta que nós vamos fazer para encerrar a live. Por que você precisa de autogoverno? Porque o seu cérebro não gosta de pensar. E quem não pensa se submete a quem pensa. Não seja um mero ator coadjuvante de sua história. Seja o diretor da sua peça. Não viva mais sendo um coadjuvante da sua história. Seja aquele que escreve a sua vida. E você só vai conseguir fazer isso através do autogoverno. Beleza? Vai lá, Hélio, dá suas palavras finais. Quero te mandar um beijo, te agradecer, cara, por você ter acordado cedo, estado comigo aqui esse tempo. Foi top demais, eu estou aqui muito feliz. Vocês todos que entraram também, estou muito feliz. Simone, bom dia. Bom dia a todos vocês que entraram depois, vocês que nós não conseguimos ler os comentários. Eu prometo que se vocês colocarem os mesmos comentários lá no vídeo do GTV ou na nossa selfie, com certeza eu vou responder todos vocês, tá bom? Um beijão, amo vocês. Vai lá, Hélio. Faltam 3 minutos. Bacana é o seguinte, aqui é 1 hora menos, né? Então eu tenho que Sim. acordar 1 hora menos que você para poder fazer a live nesse horário. Vamos fazer uma selfie aí. Faz um sorriso de lindão aí, lindão de Deus, vai. Ó, nós somos a melhor safra, 1970, ano que nós nascemos. É isso aí. É isso aí. Rapaz, depois do teu fecho aí, da sua fala sobre autogoverno, eu tenho que ficar quieto. Foi lindo o que você falou. Cara, e é o seguinte, a gente acha que 1 hora é muito tempo. Quando você começa a aquecer a live, aí o tempo vai embora. 1 minuto e 50 segundos. Fala alguma Eu coisa queria sua aí, pessoal te seguir. Cara, manda bala. Gente, eu queria te agradecer, Julimar. Meu perfil tá aí, Hélio Clementino. Siga lá, que a gente tem postado algumas coisas, estamos indo numa outra trajetória. O Julimar também deu uma guinada na vida dele, a trajetória dele de hoje é uma do que era há 1 ano atrás. Isso mostra o poder da transformação. Não importa se você tem cabelo branco, se você tem cabelo, se a tua pele é branca, é preta, tá uma discussão boba nesse sentido. Deus criou uma raça. A barbinha tá branca, ó. A barbinha eu fiz branca. A minha. Você só não tá vendo porque eu fiz ontem à noite para fazer a live. A nossa alma não. Aí, também não tô. A nossa alma não tem cor. Né? A nossa alma não é branca, nem preta, nem negra. Deus criou uma raça e nós somos uma única raça. E aí tem um versículo que diz que a divisão do reino vai levar o reino à subsistência. Então, estão querendo nos dividir em diversos pequenos reinos para que a gente perca o governo da nossa vida. Não seja subdividido. Governe a sua vida a partir de hoje. Você aprendeu sobre autogoverno. Pare de ser governado.
Pare de ser governado por outras pessoas, por outras coisas, por outras situações. Governe a sua vida. Você é que vai determinar quem você é, o que você vai ser, como você vai fazer. Você vai dizer sim ou você vai dizer não, ou você vai dizer espera. Tome uma atitude na sua vida. Um beijo, tá acabando, Hélio. Aquele abraço. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Amanhã vai ser governo. De governo vamos sair para amanhã para o princípio da individualidade. Individualidade. Amanhã eu tenho mais um convidado aqui. Ótimo dia, excepcional Amém. dia para vocês. Deus abençoe.